Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também já teve agora os seus números do terceiro trimestre de 2023 divulgados, publicados, já estão disponíveis aí e agora cabe a nós interpretarmos esses números, saber o que vem acontecendo com a empresa. Estamos falando aqui da Usiminas S.A., Usina Siderúrgica de Minas Gerais. E a Usiminas também foi sugestão aqui dos nossos inscritos, pedindo uma atualização das informações, começando lá pelo meu amigo Ronei Souza. Ô Ronei, que bom ter você conosco, seja muito bem-vindo, prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a Usiminas foi o A Partir do Zero, olha só, A Partir do Zero, então vamos lá, a partir do zero, vamos contar a história da Usiminas. Quer dizer, contar a história não, porque a gente já contou nos vídeos anteriores, inclusive eu vou deixar no final aqui do vídeo, eu vou deixar um link com o vídeo anterior para que você possa acompanhar também um pouquinho da história da Usiminas. E hoje vamos nos concentrar mais na análise de balanços, mais na interpretação do que vem acontecendo com a empresa. E a Usiminas, que é uma empresa tradicional aqui e uma empresa que é uma referência na economia brasileira, mas também caso vocês queiram outras empresas, ficar tranquilinho, tranquilinha, basta mandar uma mensagem aqui, ó, canal Silas Tegel, e manda lá a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Então, como eu disse para vocês, a Usiminas, a história toda dela, que começa lá em 1956, através de Juscelino Kubitschek, e a empresa passou por diversas transformações ao longo do tempo, lá, principalmente com troca de comando, né, até ajustar totalmente o controle da empresa, e a partir dali a empresa achou o seu caminho e começou um processo de crescimento. E aí, o que vem acontecendo? Nesse ano aqui, a Usiminas, inclusive, teve a paralisação do seu Alto Forno 3, né, que é o principal, para a reforma. Isso praticamente lá no começo do ano, lá em março, abril, que fez a paralisação desse alto forno. E esse alto forno, há uma previsão de que ele volte agora no mês de novembro. Então, a partir do mês de novembro, que o alto forno volte a funcionar. Mas, independente disso, a Usiminas também vem passando aí por um problema, que é a concorrência com o aço chinês. O aço chinês que vem entrando no Brasil com um valor bem mais baixo do que o aço brasileiro, até porque o aço chinês ele recebe todo um subsídio lá do governo chinês, então ele acaba tendo um preço mais baixo e acaba entrando aqui no Brasil competindo com as indústrias nacionais, né? Mas, enfim, vamos ver também como que tudo isso aqui está se refletindo nos números da Usiminas. Para que possamos entender como que está a situação da Usiminas, trazemos naturalmente o balanço do terceiro trimestre de 2023, mas também trazemos os anteriores para que a gente possa fazer todo um processo de comparação para verificar o desempenho da empresa. E além desse processo de comparação, trago para vocês também o balanço trimestral do primeiro trimestre, segundo, terceiro, para que a gente possa acompanhar trimestre por trimestre como que está sendo esse ano de 2023 para a Usiminas. Então, para entender a Usiminas, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Usiminas e como eu falei para vocês, trouxe aqui, além do balanço do dia 30 de setembro de 2023, trouxe toda a base histórica para que possamos ter todo um padrão de comparação, verificar o que vem acontecendo com a empresa. Então começando lá pelo ano de 2019, a Usiminas era uma empresa de 26 bilhões de reais. Desses 26 bilhões, é todo o patrimônio, tudo aquilo que tem dentro da empresa, se formos definir aqui um tamanho da empresa, o tamanho da empresa é uma empresa de 26 bilhões de reais. E grande parte desse valor, ele vai estar aqui no imobilizado, que são todas as instalações, todo o maquinário, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa, que totalizava lá em 2019 11 bilhões 424 milhões de reais. E aqui na parte de cima nós vamos ter o capital de giro, que é o ativo circulante, que são os recursos que fazem a empresa funcionar. E esse capital de giro totalizava lá em 2019 8 bilhões e 800 milhões de reais, equivalente a 33,6% de tudo aquilo que tinha dentro da empresa. Fecha 2019 com 1 bilhão 921 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 1 bilhão 938 milhões em contas a receber e os estoques no montante de 3 bilhões 795 milhões de reais. Os outros créditos que aparecem geralmente no ativo circulante são referentes a outros valores a receber de curto prazo que não sejam de clientes, né? E geralmente nós vamos ter aqui tributos a recuperar como valor mais significativo. Já no ano de 2020,
a Uzi Minas aumenta seu tamanho, vai para 29 bilhões e 900, praticamente 30 bilhões de reais. E esse aumento aqui, ele se dá onde? Aqui, ó, no capital de giro, que vai para 11 bilhões e 800 e passa a representar 39,5% de todo o patrimônio da empresa. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 4 bilhões e 800, aumenta o contas a receber para 2 bilhões e 300, e aqui também uma pequena elevação dos estoques, que agora totalizam 3 bilhões e 889 milhões. Já para 2021, a empresa dá um salto, vai para 39 bilhões 481 milhões de reais. E esse aumento todo se dá onde? No capital de giro, que agora praticamente bateu em 20 bilhões de reais, equivalente a 50,7% do patrimônio da empresa. Vale ressaltar que o capital de giro, quanto maior, melhor para a empresa. E o caixa fechou lá em 2021 com 7 bilhões de reais. Também tivemos aqui um aumento no contas a receber para 3 bilhões e meio e os estoques que agora foram para 7 bilhões e 500 milhões de reais. Já para 2022, a empresa apresenta uma pequena elevação, fechando em 40 bilhões de reais. E desses 40 bilhões de reais, praticamente metade está no capital de giro, 50,9%, 20 bilhões e 358 milhões de reais. 5 bilhões é a posição de caixa, diminui o caixa em relação a 2021, aqui praticamente estável, contas a receber, que foi para 3.547, e essa diminuição de caixa é compensada com o aumento dos estoques, que agora são de 9 bilhões e 900 milhões de reais. Já para setembro de 2023, quando nós temos então a paralisação do forno para a reforma, nós temos aqui, reparem que o imobilizado de 10.800 foi para 12 bilhões e 400, com os investimentos na reforma do forno, e aí com isso nós temos a diminuição do capital de giro, que agora fecha com 18 bilhões e 800. O volume de dinheiro em caixa até apresentou uma elevação, 5 bilhões e 700, aqui uma pequena queda no contas a receber, e os estoques eles caíram aqui para 8 bilhões e 800 milhões de reais. Portanto, a Uzi Minas, que era uma empresa de 26, outra 29, 39, 40, 40, e o capital de giro de 8 para 11, para 19, 20, 18, praticamente 19 bilhões de reais, é o desempenho do ativo da empresa. Naturalmente que quando nós olhamos todo esse montante, toda essa quantidade de valores investidos dentro da empresa, a origem desses valores, ela vem aqui, ó, justamente do passivo, onde o passivo, que é chamado um grupo de origens de recursos, enquanto que o ativo é uma aplicação de recursos. Então, no passivo, nós temos da onde os recursos vieram e no ativo para onde os recursos foram. E os recursos que entraram na empresa, 15 bilhões e 500 é capital próprio, representado pelo patrimônio líquido, que totalizava aqui 59,1%. Já a dívida da Uzi Minas, capital de terceiros, 10 bilhões e 700, que representava 40,9%, sendo que a maior parte dessa dívida é de longo prazo aqui no passivo não circulante. Fechando já 2020, o endividamento da empresa aumenta para 13 bilhões e 100, com 43,8% o peso da dívida. Já em 2021, 15 bilhões e 100, e aí nós temos 38,3%. Olhem, reparem que, apesar do aumento nominal, nós temos aqui uma queda no peso da dívida, que agora totaliza 38,3%. Já no ano de 2022, a dívida recua para 14 bilhões e 100 e o peso dela 35,3%. E fecha agora 2023 em setembro com 14 bilhões e 100, uma dívida praticamente estável, com 35,1%. Então essa reforma do forno que eles fizeram, todos os investimentos, eles acabaram não se comprometendo com mais dívidas, pelo contrário, até usaram os recursos do próprio capital de giro, né, através da diminuição dos estoques para fazer essa reforma do forno. Enfim, a dívida sai de 40 para 43, depois começa um processo de queda, 38,3, 35, 35,1%. Os resultados produzidos pela Uzi Minas até o mês de setembro, agora vamos começar pelo ano de 2019, onde o resultado ele começa com a venda, o que a empresa gerou de venda, 14 bilhões e 900, em 2020, 16 bilhões, em 2021, aí foi um ano maravilhoso. O faturamento da empresa foi para 33 bilhões de reais. Já em 2022, 32 bilhões e 400. E agora, até setembro, acumula 20 bilhões 856 milhões, projetando o faturamento em torno de 27 bilhões, ou 28, para esse ano de 2023. Então, reparem que o faturamento vem caindo, que como a gente explicou há pouco,
Além da paralisação do forno, nós temos também toda uma concorrência com o aço chinês que vem entrando fortemente aqui no Brasil. Então, com isso, o faturamento da Usiminas acaba sendo comprometido nesse ano de 2023. Bom, mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lá em 2019, o lucro foi de 376 milhões. Em 2020, 1 bilhão e 200 de lucro. Em 2021, 10 bilhões. Olha só o lucro da Usiminas em 2021, 10 bilhões de reais. E graças a esse lucro aqui, é que nós tivemos esse aumento do patrimônio líquido que bateu em 24 bilhões de reais. Já para 2022, o lucro cai para 2 bilhões. E agora, esse ano, o lucro até setembro fecha em 665 milhões, nos dando aqui uma projeção de pelo menos 900 milhões de reais de lucro. Então, o lucro também caindo. E por que o lucro cai? Olhando aqui o custo, que era de 87,5%, cai para 79%, cai para 66%, aí o custo passa a subir para 82% e esse ano batendo em 92%. Outro detalhe que chama atenção também é justamente aqui, a despesa, ela vem com 6,2, 2,06, 9,3, a despesa ela vem diminuindo. Então, há uma redução da despesa, porém, o aumento do custo acaba comprometendo a margem e, consequentemente, também comprometendo o lucro da empresa. Aproveitando agora, vamos ver trimestre por trimestre, até vamos pular aqui para uma outra planilha, onde trouxe também aqui para vocês como que vem se comportando os números da Usiminas a cada trimestre. No primeiro trimestre desse ano, 7 bilhões e 200 de faturamento. Aí o faturamento no segundo trimestre cai para 6 bilhões e 800. No terceiro trimestre, cai mais um pouquinho para 6 bilhões e 700, totalizando os 20 bilhões de faturamento. E aí nós vamos observar aqui que no primeiro trimestre a empresa fecha com lucro de 544 milhões e trabalha com uma margem de 7,5%. Já no segundo trimestre, o lucro cai para 287 milhões e a margem 4,2%. E agora, no terceiro trimestre, a empresa fecha com prejuízo de 165 milhões de reais e a margem negativa. Então, aqui nós vamos observar o custo 87,8%, 91%, 97,4%. E o resultado que antes a empresa gerava um EBIT, que é o resultado da operação, positivo, esse trimestre, esse último trimestre, acabou fechando negativo. E com isso, então, nós ainda temos um lucro durante o ano, porém, esses resultados eles vêm em queda justamente devido aos fatores que a gente já comentou. Mas vamos trazer para vocês a análise da situação financeira, olhando de perto como que está a situação financeira da Usiminas. A começar ali pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com 1,21, vai para 1,23, sobe para 1,68, sobe para 1,83 e agora recua um pouquinho para 1,72. Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,72. Paga, sobra, tranquila a situação financeira ao olharmos o longo prazo. Quando olhamos apenas o curto prazo, é o gráfico ao lado, a liquidez corrente, a capacidade de pagamento nas dívidas do dia a dia. E esse índice sai com 3,07, cai para 2,64, sobe para 13,16, sobe para 3,78 e recua um pouquinho para 3,43. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Usiminas dispõe de R$3,43. Uma situação financeira extremamente confortável. Problema financeiro a empresa não tem, pelo contrário, trabalha com muita folga financeira. Olhando nesse outro gráfico aqui, o endividamento, que é o tamanho e o comportamento da dívida, ela sai com 40,9%, sobe para 43,8%, cai para 38,3%, 35,3% e agora 35,1%. De tudo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 35,1%. Nesse outro quadro, eu trago aqui alguns indicadores relacionados à rentabilidade, onde o primeiro gráfico ali é a margem líquida. O que é a margem líquida? De tudo aquilo que a empresa vende, pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobrava em 2019 2,5%. Em 2020, 8%. Em 2021, aí foi maravilhoso, 29,8% a margem líquida. Em 2022, 6,5%. E agora esse ano vem trabalhando com uma margem de 3,2%. Já a rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre os investimentos, ele sai com 1,4%, sobe para 4,3%, sobe para 25,5% e agora em 2022 fecha com 5,2%. E o terceiro gráfico, à direita, trata dos acionistas, que as ações da Usiminas tiveram um ganho de 2,42% lá em 2019, 7,67% em 2020,
41,3% foi o quanto os acionistas ganharam em 2021. E agora em 2022, os acionistas tiveram um ganho de 8,1%. E ao falarmos em acionistas, também aproveito e trago para vocês esse quadro, mostrando aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Uzi Minas vale patrimonialmente, com base naquilo que tem dentro da empresa, R$ 18,71. É isso que vale uma ação da Uzi Minas. Porém, ela é vendida a R$ 6,28. Então vejam que o valor de mercado da ação é muito menor do que o que ela efetivamente vale em termos de patrimônio. O que nos mostra ali o PVP, preço por valor patrimonial, de 0,34, indicando que há um deságio de 66% na venda das ações do Uzi Minas. Com base no resultado desse último trimestre, ela acaba tendo ali um prejuízo por ação de 29 centavos e a rentabilidade da ação também acaba sendo negativa com base no balanço do terceiro trimestre que fechou com prejuízo. Dividendos por ação em 2023, a Uzi Minas já distribuiu a título de dividendos 33 centavos. A relação preço/lucro com base no balanço só do trimestre de setembro agora, de 2023, essa relação deixa de existir porque a empresa precisa ter lucro para gerar retorno e aí, consequentemente, nós podemos medir tempo de retorno. Free float. 66,98% das ações circulam livremente no mercado fora da mão dos controladores e a empresa não tem tag along. Isso quer dizer o quê? Que se ela for vendida, o que é muito difícil, não há uma garantia de que os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. Aproveito e trago para vocês aqui esse gráfico mostrando o comportamento das ações da Uzi Minas nos últimos 5 anos. Lá em 2018, a ação era cotada a R$10. E entre 2018 e 2019, ela chega a cair ali até R$ 7,60, sobe um pouquinho. Entra 2020, na pandemia, ela tem o seu pior momento com R$ 4,60. Passando a pandemia, aí você vai ver no meio do gráfico ali toda uma escalada que a ação teve, e principalmente em 2021, quando ela chegou a bater em R$ 23. Aí depois não sustentou essa cotação e aí começa todo o processo de queda. E entra 2022 na faixa de R$ 16 e continua ali seu processo de queda até 2023, quando ela volta ali para a faixa dos R$ 7,16. E agora, durante 2023, ela vem ali com uma leve tendência de queda, culminando com o valor da ação no dia da gravação desse vídeo na faixa de R$ 6,28. Então, por aqui você vê quando que as ações da Uzi Minas tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Uzi Minas S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Uzi Minas. Uzi Minas agora, você já viu o que vem acontecendo através dos números da empresa, né? E naturalmente que a gente fica esperando aqui na expectativa que ela consiga voltar a dar os resultados positivos, como é tradicional da empresa, até porque a Uzi Minas é uma das referências da economia brasileira aqui. E além de ser uma referência, é uma grande geradora de empregos, de renda, de desenvolvimento. E aí a gente fica sempre na torcida para que as nossas empresas vão cada vez melhor, porque indo cada vez melhor, estarão gerando mais oportunidades para muita gente. E ainda mais o Brasil, que precisa de desenvolvimento, o Brasil que precisa encontrar o seu caminho de crescimento, e esse crescimento só se dá através das nossas empresas. E para você que investe em ações ou pretende investir em ações, está investindo justamente dentro do setor produtivo, investindo nas empresas que geram todas essas oportunidades, essa renda e esse desenvolvimento. Mas, naturalmente, que para quem investe em ações, o importante, além de saber a respeito da empresa, do seu mercado, também tem que conhecer como que está a sua situação econômica e financeira, porque através dela é que se constrói patrimônio. Se a empresa é lucrativa, ela constrói patrimônio. E aí, consequentemente, quem é acionista dessa empresa vai ter também o seu patrimônio sendo construído. Então, é importante entendermos os números da empresa. E caso você queira se desenvolver nessa arte, é muito fácil, muito simples. Temos lá os nossos cursos de análise, balanços e valuation lá na plataforma Hotmart. E de uma forma rápida, simples e bastante didática, com material de apoio, você vai conseguir entender, né, a base da análise de balanço e a base do valuation. Inclusive no vídeo aqui na descrição a gente deixa o link de acesso para você ter acesso aos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. E um custo muito baixinho. Mas também, caso prefira o curso presencial
ao vivo, aqui frente a frente, dentro da mesma sala de aula, junto com vocês e comigo aqui. Estaremos no dia 17 de novembro ministrando o curso sobre Valuation, curso básico de Valuation, para explicar para vocês como é que funciona a avaliação de uma empresa e, consequentemente, a determinação do valor de uma ação, para saber daí se uma ação é cara ou barata num determinado momento, bem como também a avaliação de uma empresa através dos seus múltiplos. Vamos entender o que são esses múltiplos e também vamos tratar do valor intrínseco de uma ação baseado em Graham. Então, tudo isso aí você vai aprender em 3 horas de curso, numa sexta-feira, dia 17 de novembro, das 19 às 22 horas. E para participar é fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que eu lhe encaminho a ficha de inscrição e já deixo sua vaguinha reservada. Não vai perder essa oportunidade. Ah, o custo? Ah, tranquilo. O custo apenas R$40 para 3 horas de curso sobre Valuation. Então, estarei esperando vocês e, além de tudo, terei o prazer, né, em conhecê-los e conhecê-las pessoalmente aqui de forma virtual. Estaremos juntos no dia 17 de 11, estarei esperando vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.